Boa noite a todas presentes agora nessa live. Vamos começar mais um episódio. O microfone está silenciado, agora está livre. Vamos lá. Boa noite a todas. Vamos lá, vamos lá. Bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Matheus, eu sou médico, especialista em medicina de família. E aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. Vamos começar. Vamos começar mais uma live de segunda-feira. Quem estiver ao vivo aí, vamos entrando, vamos entrando. Ok. Ó, live de hoje, episódio de hoje, eu quero abordar 5 mitos que impedem as mulheres de se livrarem da ansiedade. A internet está falhando. Deixa eu ver aqui como é que eu posso arrumar isso. Voltou, voltou. 5 mitos que impedem as mulheres de se livrarem da ansiedade, tá certo? E por que esses mitos são importantes? Tem que dar zoom de novo porque tá caindo. Ah, deixa eu só estabilizar a conexão de internet aqui, pessoal. Acho que estabilizou. Beleza, vamos lá. Seguir em frente. 5 mitos que impedem as mulheres de se livrar da ansiedade. O que acontece? A ansiedade ela é cercada por vários mitos, vários fatores. E tem algumas coisas que se você acaba acreditando, que se você acaba atribuindo verdade àquilo, aquilo na verdade mais vai atrapalhar do que te auxiliar. Mais vai gerar desconforto, gerar negatividade, do que de fato ajudar você a sair de um quadro ansioso, ajudar você a conseguir ter uma vida mais calma, uma vida mais positiva, uma vida mais tranquila, ou seja, uma vida sem os sintomas de ansiedade, ok? E aí, vamos lá. Primeiro eu quero desconstruir um mito. E na verdade eu vou falar de 5, mas eu acho que eu vou acabar passando de 5, tá? Se der tempo aqui, a gente vai falar de mais de 5, mas 5 eu prometo. Primeiro mito é sobre expressão emocional. Qual que é a desse mito? É de que as mulheres, em tese, são naturalmente mais emotivas e, portanto, mais propensas à ansiedade. Epidemiologicamente, ou seja, quando a gente fala em estatística, sim, a gente tem mais mulheres com quadros de ansiedade do que homens. Só que não é porque mulheres são naturalmente mais emotivas. Existem múltiplos fatores que entram dentro dessa conta. Não quer dizer que você expressar-se emocionalmente mais ou menos vai afetar, vai te transformar numa pessoa ansiosa. Não, gente. Não necessariamente. Até porque eu conheço muita gente que não se expressa emocionalmente. Já atendi vários pacientes que não se expressam emocionalmente e são mais fechados e ainda assim sofrem com um quadro de ansiedade, certo? Então, falando nessas questões, você ser uma pessoa mais emotiva, você ser uma pessoa mais expressiva, não quer dizer necessariamente que você é mais propensa a um quadro de ansiedade, tá certo? Então, não se sinta mal por isso, não deixe as pessoas colocarem na conta de uma emoção, de um sentimento seu, possíveis sintomas de ansiedade, ok? Isso não é uma realidade. Então, expressão emocional, emotividade, sentimentalismo, todas essas coisas são mitos, tá? São mitos. Nós queremos atrelar única, puramente, simplesmente esse tipo de características que nem tá em todas as mulheres, tudo bem? Porque eu também não posso chegar aqui e falar que toda mulher é emotiva, toda mulher é sentimentalista. Não, na verdade não. Se a gente for olhar bem, a população feminina é bem heterogênea, é bem diferente, com características diferentes, comportamentos, hábitos totalmente distintos. Isso varia muito mesmo, de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. Então, essa questão de expressar-se emocionalmente, na verdade, não, falando em ansiedade, não vai estar diretamente correlacionado, né? Vamos ter alguma coisa diretamente ao ponto, tá bom? Às vezes, você tem uma personalidade mais melancólica, uma personalidade
mais sentimental e tá tudo bem, tudo bem. Desde que, óbvio, você saiba se instalar no mundo, você saiba tocar a sua vida, você saiba resolver os seus problemas. Porque essa questão da personalidade, essa questão de sentimento, essa questão da expressão emocional, ela conversa muito mais da forma com que a gente se encaixa na realidade, da forma com que a gente conta a nossa própria história, do que com, se eu vou ou não ter ansiedade. Porque, gente, eu posso ser uma pessoa extremamente enérgica, uma pessoa extremamente seca, grossa, ou seja lá o termo que você queira utilizar, e ainda assim sofrer com ansiedade por diversos motivos. Da mesma forma que eu posso também ser uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais expressiva, alguma coisa assim, e não ter ansiedade, ok? Então a gente tem que desatrelar algumas características, alguns estigmas que são colocados em cima de determinados tipos sentimentais, tipos emotivos que, assim, nem sei se caberia aqui a palavra tipo, entende? Então, existem diversos temperamentos, existem diversas personalidades. Cada ser humano é um tipo de construção distinta. A gente tem uma criação, a gente tem um meio no qual a gente vive, experiências, traumas, por que não traumas? Quais os traumas que cada um passou ou deixou de passar, tudo isso entra na conta. Então, eu queria colocar a ansiedade como se fosse algo meramente emotivo, não vai funcionar, porque é um mito, ok? Isso é um mito. O segundo mito que eu quero abordar aqui é o mito do controle total. Que é aquilo. As mulheres devem ser capazes de controlar todas as áreas de sua vida, incluindo a ansiedade. Gente, isso é um mito e mais atrapalha do que ajuda. Tudo bem? Mais atrapalha do que ajuda. Porque se você, mulher, realmente acha que você tem que ter controle sobre tudo e as pessoas fazem você de alguma forma acreditar nisso, cuidado, cuidado, porque foi o que eu já disse, vou repetir nessa live, mas eu já disse em várias outras lives. A maior parte das coisas, você, eu e ninguém tem controle algum. Eu não tenho controle sobre a borboleta que vai bater a asa do outro lado do mundo. Eu não tenho controle sobre os países que estão entrando em guerra ou não, entendeu? A gente sabe que existem muitas situações que são tristes, que nos causam os mais diversos sentimentos, que geram, de certa forma, aflição, mas entenda, muitas, na verdade, a maior parte dessas situações, a gente não está inserida nelas, entendeu? A gente acaba ficando inserido, né? Você acaba ficando inserida por causa da internet, por causa da televisão, por causa de outras pessoas que comentam. Se você for enxergar bem a sua vida real, a sua vida concreta, a sua rotina, provavelmente é bem simples, não é? Você tem alguns hábitos, alguns lugares que você frequenta, você tem a sua casa, você tem algumas pessoas as quais você conversa e interage mais. Talvez colegas de trabalho, familiares, marido, filhos, irmão, irmã, pais. E se você for ver bem, é um círculo até restrito. São poucas as pessoas que nós interagimos diariamente. São poucos os lugares que nós frequentamos habitualmente. Então, assim, controle mesmo nós temos sobre algumas poucas coisas. As nossas escolhas, a forma com que a gente vai reagir, as nossas respostas às perguntas que a gente faz. Então, essas coisas nós temos controle. Então, é um mito aquilo de que a mulher tem que ter um controle total sobre todas as áreas da vida. Não. E se você tá pensando dessa forma, já trabalha aí para desconstruir esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade o quanto antes, porque isso é danoso. Porque isso pode atrapalhar você nessa jornada de se livrar da ansiedade. Pode ser uma âncora no teu pé, entende? Então não tem que ter controle de tudo. Você tem que ter controle de algumas poucas coisas que fazem sentido na tua vida. A maior parte das coisas, ó,
não vamos ter influência sobre, tá certo? Da mesma forma, olha só, exemplo. Eu tô aqui, tô gravando uma live. Para a maior parte de vocês é mais tarde, né? Acabou que eu não consegui gravar mais cedo. Aqui em Cuiabá ainda são 9h27, 9h30 quase. Mas o horário de Brasília, São Paulo, já é mais tarde, né? Muita gente já tá indo dormir. Então, eu tenho o controle de vir aqui gravar a live, mas eu não tenho controle de que as pessoas vão participar da live. Não, o controle meu é justamente em gravar o conteúdo, em vir aqui e falar coisas que fazem sentido e que vão ficar gravadas. E depois eu disponibilizo na forma de áudio, de podcast. Entendeu? Isso eu tenho controle. Mas eu não tenho controle, por exemplo, se a internet vai cair, igual no começo da live. A internet estava oscilando. Então, olha que louco. Da mesma forma que eu tenho controle de vir aqui, sentar, ligar a câmera, eu não tenho controle sobre a internet. Se ela cair aqui, lascou-se. Lascou-se, não tem live. Entendeu? Não tem live. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. Mesmo que a gente tente controlar o máximo de coisas possíveis, o máximo de variáveis possíveis, sempre vai ter uma coisa que vai fugir da nossa equação. Sempre vai ter uma coisinha que, vai dar errado. Mesmo, vai dar errado mesmo. Você pode sentar no domingo à noite e planejar toda a tua semana e você vai se frustrar. Não, porque na segunda-feira eu vou visitar a minha amiga, na terça-feira eu vou finalizar esse trabalho, na quarta-feira. Olha, você planeja, pode planejar, deve planejar, inclusive. Inclusive, uma das formas que a gente tem aí de auxílio na diminuição da ansiedade é uma vida que passa por planejamento, mas planejamento não quer dizer concretude do ato, tá? Então isso é importante. A gente precisa, assim, de rascunhos para as coisas que a gente quer elencar na nossa vida, que a gente quer, de fato, aplicar, mas é extremamente prudente você entender que nem todo rascunho, nem todo planejamento sobrevive à vida prática. Muitas vezes você vai ter que improvisar. Muitas vezes algumas coisas vão sair do controle, vão sair do padrão, vão dar errado. E como é que você vai se portar diante disto? Como uma pessoa que se frustra? Como uma pessoa que acha que lá no fundo tem controle de tudo e por isso vai acabar doendo muito mais? Ou como uma pessoa que entende que a vida é assim, que assim a vida é? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Então, esse mito de controle total sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da vida, porque eu tenho que controlar filho, eu tenho que controlar casa, eu tenho que controlar trabalho, marido, financeiro. Não sei se amanhã vai ter uma crise econômica e do nada a moeda não vai valer porcaria nenhuma. Como é que a gente vai saber? Não sabe. A gente tem pistas do que é e do que não é. Entendeu? O ser humano ele é muito eficiente no sentido de conseguir perceber as coisas. Então eu percebo. As coisas dão pistas. É difícil assim uma coisa cair de uma hora para outra. Tanto que tem um nome para isso, chama-se acidente. Acidente, entendeu? São coisas que saem muito fora da rota. Sabe? A maior parte das coisas elas tendem a ficar ali, naquele meio. Entendeu? Então, o conselho, quando eu falo desse mito aqui do controle total, é justamente esse. É de você entender que, de fato, você pode planejar, você pode se preparar, você pode buscar formas de melhorar, mas, entretanto, contudo, todavia, o controle não é nosso, não é 100% nosso, certo? E eu vou atrelar aqui a um outro mito, que é sobre a maternidade e a ansiedade, que é... Tem muita gente que fala que a maternidade é inerentemente ansiogênica, porque virou mãe vai ficar ansiosa. Não. Não, 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 não. Não vamos atribuir a uma coisa que é natural da mulher, que assim, existe desde sempre, porque senão não haveriam pessoas, a questões de ansiedade. Óbvio, óbvio, existem mudanças inerentes a todo o processo em si, não a maternidade unicamente. E caso surjam sintomas de ansiedade na maternidade, é a questão cíclica, coisa da vida. Não é porque a mulher teve filho, ou porque ela é mãe, que é por esse motivo exatamente que ela se tornou uma pessoa ansiosa.
Então, novamente, a gente tem que olhar para uma perspectiva outra. A gente fala de posicionamento, que a gente fala de ciclo, que a gente fala de hábitos, certo? Porque tudo isso está intrínseco nessas questões, tudo bem? Então, uma mulher que é mãe e que tem ansiedade pode se livrar da ansiedade. Ela pode, desde que ela trabalhe os múltiplos fatores que estão atrelados. Porque assim, você entende que você se tornar mãe não é algo que a gente muda, mesmo que você não crie o filho, mesmo, não importa. A partir do momento que a mulher se torna mãe, não é algo que se muda, entendeu? E aí a gente querer atribuir a pecha de ansiedade, de algo ansiogênico, algo imutável, não faz muito sentido na realidade dos fatos, tudo bem? Então, não queiram atrelar, tá? Porque isso é um mito, o fato da mulher ser mãe com ela tornar-se ansiosa. Sim, como eu disse, existem múltiplos fatores, às vezes dependendo da forma com que ocorreu o pré-natal, da forma com que ocorreu o parto, ou a criação, ou seja lá o que for. Mas assim, são nuances, não é uma regra, tá? Não há uma regra específica que fale, ah, é porque você vai se tornar mãe ou você vai se tornar ansiosa. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam no mundo real. E aí eu puxo um outro mito aqui, o mito do equilíbrio perfeito, né? Que as pessoas gostam também de colocar, até mediaticamente, né? Tem muitas coisas que a mídia acaba prestando um certo desserviço. Quando pega aquela mãe e coloca, sei lá, na novela, nos filmes, ela consegue equilibrar todas as áreas da sua vida de forma extremamente perfeita. Ela é esposa, ela é mãe, ela trabalha, tudo perfeitamente. E aí isso acaba gerando um certo peso, entendeu? Um certo peso, um certo fardo, porque aí uma mulher normal, porque assim, eu sou normal, você é normal, nós somos pessoas normais que vivem um cotidiano normal. Eu não sei em que momento da vida das pessoas que ser normal se tornou algo errado, né? Que se tornou algo repudiável. Gente, não, isso não existe. As pessoas acordam, as pessoas trabalham, as pessoas comem comida comum, gostosa ali, de vez em quando e tal. As pessoas assistem televisão, assistem um filme, veem uma novela, mas assim, o que acontece? Eu percebo cada vez mais um certo escrutínio da normalidade, um certo. Ah, não, isso é normal, tem que ser mais, sempre mais, mais, mais. E aí o que acontece? A realidade da maior parte das pessoas é uma média. Por isso que se chama média, né? E tem uma parcela das pessoas que, sei lá, tem mais dinheiro, tem mais tempo, tem mais acesso, tem mais contato, seja lá o que for. E aí a vida dessas pessoas, quando colocado em evidência, dá uma impressão, dá uma impressão de que aquilo deveria ser a regra da vida de todo mundo. E não. Aquele equilíbrio perfeito que às vezes você nota na vida de uma influenciadora, de uma blogueira, de uma atriz, seja lá o que for, por trás daquele equilíbrio não tem só uma única pessoa, não tem só uma vida comum. Poxa, não tem como eu comparar, por exemplo, uma mãe que tem 3 filhos e trabalha e mora com o marido, cria os 3 filhos e não tem, por exemplo, babá. E ninguém para ajudar nas tarefas de casa. Aí eu vou comparar com a atriz global, que ela tem, sei lá, 5 funcionárias, em 2 turnos diferentes. Não dá, gente, não dá. Então, essa questão do equilíbrio perfeito acaba até que é algo virtual, é até injusto as mulheres quererem cobrar isso de si próprias. Entende? Porque equilíbrio, óbvio, gente quer buscar uma vida equilibrada, a gente quer buscar uma vida boa, né? Uma vida que tenha coisas que nós gostamos. Mas o que acontece? Todas as áreas da vida, em algum momento, elas vão cursar com falhas. Isso mesmo, falhas. Só falha quem é ser humano. E se você deixar que falhas, sejam elas grandes ou pequenas, cerceiem a sua mente e te desencadeiem sintomas de ansiedade cada vez mais, não tem como melhorar, entendeu? Por que que eu falo isso? Eu não falo isso no sentido de te limitar, não. Eu falo isso no sentido de você mudar a perspectiva.
Porque a gente vai buscar fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento presente, nas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Nem me lembro, tem um filósofo que falou isso. Mas enfim, essa é a frase. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias hoje? Você já parou para pensar? As suas circunstâncias não são as das pessoas da televisão. Não são das pessoas que estão no Oriente Médio, na Europa, na Rússia, na Ucrânia. Não. As suas circunstâncias são de você, na sua cidade, com a sua família, com os seus conhecidos, com o seu trabalho, o seu emprego, a sua função. Eu não sei quais são, mas você tem um ser e circunstâncias. E aí é aquela questão. Eu sei, às vezes sua circunstância pode não ser boa, tá? Eu não tô colocando aqui no fato de que todo mundo tem a melhor das circunstâncias. Não. A gente tá numa circunstância bem ruim, tá? Mas o grande, porém, aqui é você entender que essas são as suas circunstâncias. É a sua situação. Não é a minha. Não é da pessoa que tá do lado, não é da pessoa que tá na TV ou do perfil do Instagram. Uh-uh. É a sua. E as possibilidades existentes dizem respeito única e exclusivamente a você. Tá certo? E assim, é preciso criar essa consciência. É preciso criar essa consciência, porque senão você vai ficar tentando equilibrar tudo. E vão ter momentos da vida que você vai precisar deixar algumas áreas desequilibradas. Mesmo que temporário. Assim, a gente não espera um desequilíbrio pra sempre, né? Pelo amor. Mas assim, temporariamente, existe um desequilíbrio em algumas coisas. Faz parte. Por exemplo, quando eu estava finalizando a faculdade de medicina, o final era um pouco mais desequilibrado. E não porque, era penoso, era desastroso, era doído. Eu tinha consciência daquilo, eram as minhas circunstâncias. Então, por exemplo, eu tinha que lidar com provas, eu tinha que lidar com trabalhos no hospital, eu tinha que lidar com estágio, eu tinha que lidar com a formatura, preparar e tudo mais. Então, haviam várias coisas, mas eu tinha alguma consciência de que era um período específico no tempo e que aquilo não ia durar, entendeu? Então esse é um conceito importante também, o conceito da durabilidade, tá? Você pode até tolerar desequilíbrio em alguma área específica, mas não por muito tempo, tá? Não por muito tempo, porque justamente quando demora tempo demais, é complicado. Aí passa assim a se tornar um fator ansiogênico, entendeu? Um fator ansiogênico, um fator que pode afetar negativamente a sua saúde emocional, certo? Então, isso é um mito, tá? Um mito do equilíbrio perfeito. Isso acaba recaindo sobre as costas das mulheres, né? Porque tem que ser super tudo, super mãe, super trabalhadora, super esposa, super isso. E, óbvio, você tem que buscar ser a melhor pessoa possível dentro das suas possibilidades. Também não dá pra ser medíocre em tudo, ruim em tudo, ok? Mas não, esse negócio de o super equilíbrio não existe, tá? Não tem como. Não dá. Não consigo ver todos os filmes, ler todas as revistas, ler todos os livros, trabalhar em 2 empregos, visitar os familiares com frequência, guardar dinheiro, viajar. Não dá. Não dá. Não dá. Cada escolha é uma renúncia. Isso daí é clássico, clássico. É clichê, mas é real. Se eu estou escolhendo estar aqui na frente de 2 câmeras, do celular e dessa câmera, em 3 redes sociais, às 9h41 da noite, gravando este podcast, essa live, eu renunciei todo o resto. Eu renunciei ler um livro, eu renunciei estudar, eu renunciei dormir mais cedo, eu renunciei um monte de coisa por opção. Escolha, controle, algo que estava sob meu controle. Tá? Então isso é importante vocês terem no radar de vocês. Porque senão a gente acaba levando essa vida no piloto automático, essa vida. Vai lá, os outros que escolham por mim. Os outros vão escolher por você. E assim, segredo, é mais ou menos o que o governo faz, né? Os governos tendem a escolher pelos seus cidadãos. A gente sabe que não são as melhores escolhas.
Independente de quem esteja no poder, normalmente é isso, é porque é um dinheiro que é público nas mãos de alguém que não trabalhou para tê-lo, então as escolhas acabam sendo sempre as piores. Então, assim, a gente tem que olhar do micro, do menor. O que é o menor? É a nossa vida, a nossa casa, é o nosso meio, os nossos círculos sociais. Então, a partir do momento que você passa a tratar isso como se for. E é de fato, né? Como se fosse tudo que você tivesse, tudo que você tem. Ah, aquilo muda. Ah, mas muda. Muda mesmo. Por quê? Porque você vai passar a entender que não é a decisão que está sendo tomada do outro lado do mundo, mas sim a decisão que você toma dentro da tua casa, dentro do teu ambiente de trabalho, com as pessoas que você convive, entendeu? Isso vai refletir diretamente na tua vida, nos sintomas que você sente, certo? Então isso é importante, extremamente importante. Vamos para um outro mito aqui. Eu acho que será que eu já falei cinco? Não, eu falei quatro. Falei sobre expressão emocional, controle total, maternidade e equilíbrio. Mito sobre a busca de ajuda profissional. Então, os profissionais têm um mito muito grande em volta, né? Porque a ansiedade não é doença, ansiedade é frescura, ansiedade é isso, ansiedade é aquilo. Psiquiatra, psicólogo é profissional que cuida de louco. Gente, tudo isso é extremamente errado. Não vou nem falar mito. Isso é errado, tá bom? Isso são coisas que as pessoas acabam repetindo, um senso comum, com um certo tipo de preconceito disfarçado, entendeu? E aí você, que às vezes tem alguma coisa relativa à sua saúde emocional, como por exemplo a ansiedade, aí você evita de procurar um profissional. Aí você acaba não tendo desconstrução de alguns estigmas e não tem aquela promoção da saúde especializada. E isso é muito complicado, porque quem sofre é quem tem os sintomas. Quem sofre é você, que às vezes está com ansiedade. Tá? Deixa eu até olhar aqui que eu separei mais dois. Mas voltando, sobre ajuda profissional. Cara, se você tem um problema, se você tem a possibilidade de se tratar, de ter um acompanhamento profissional, de ter um autocuidado, por que não? Por que não? Ah, porque a minha avó falou que ansiedade é falta de oração. Gente, 2023, tá? Oração é maravilhoso. Oração, poxa, se você ora, perfeito. Mas se ainda assim você ora e tem ansiedade, porque alguém falou, não, não, não. Não vamos confundir as coisas, tá certo? Não quer dizer que porque existe saúde espiritual, que tá tudo bem sempre com a saúde emocional. Às vezes, pode ter um desbalanço, pode ter um desequilíbrio, os sintomas podem estar presentes emocionalmente, entendeu? Então, assim, o tratamento, o acompanhamento com profissionais da área da saúde, de preferência, profissionais que trabalhem com isso, porque até entre os profissionais eu sei que existem estigmas. Eu sei que tem médico que vai achar que a ansiedade não é grande coisa. Falar, não, tá ansioso, vai dar meia volta no quarteirão aí que resolve. Ah, tá ansioso porque tá com tempo livre, vai arrumar o que fazer. Não, não é assim que funciona. Eu canso de falar aqui, ansiedade, transtorno de ansiedade, ele normalmente não tem uma única causa. Às vezes tem um gatilho que desencadeia os sintomas, mas tem toda uma base multifatorial, certo? Desde a forma com que a pessoa leva a vida, às vezes fatores genéticos até, fatores comportamentais, hábitos, traumas. Então, assim, são muitas coisas que estão envolvidas para você, mulher, chegar ao ponto de desenvolver sintomas de ansiedade. Essas coisas, elas não surgem de uma hora para outra, não é uma coisa que simplesmente, eu nasci com ansiedade. Ninguém saiu do útero da mãe ansioso, ansiosa, né? Então vamos com calma. Não dá para ter esse estigma em torno dos profissionais de saúde mental, de saúde emocional.
Afinal, eles estudaram, estão trabalhando justamente. Da mesma forma que eu estou aqui, minha função é buscar te ajudar ao máximo com informações de qualidade, desestigmatizar, essa palavra é difícil, né? Desestigmatizar certos assuntos para que as pessoas possam tratar e tratem com a devida seriedade. Um assunto que acomete, né? Uma patologia que acomete um quinto da população brasileira. Um quinto. 20%. É muita gente. Entendeu? São cerca aí de 40 milhões de pessoas. Cara, é muita gente mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar no número assim absoluto. É bastante gente. 40 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade nesse país. País mais ansioso do mundo. Do mundo. E não é à toa. Não é à toa. Existem padrões aí nessa sociedade que acabam se perpetuando e contribuindo para que as pessoas fiquem mais ansiosas. Você tem que ficar atenta, você tem que ficar vigilante, ok? Extremamente vigilante. E aí eu vou vir com outro mito. Mito da mulher super-heroína. Já ouviu falar nesse? Que é a mulher tem que ser capaz de lidar com todas as pressões, com todas as responsabilidades. E aí dela pedir ajuda. Não pode pedir ajuda. Gente, pelo amor de Deus. Isso é um mito. Tá? Mulher, homem, todo mundo é ser humano. Todo mundo tem fragilidade. Todo mundo tem os seus limites. E é óbvio que se as coisas estão apertando, se está havendo dificuldade, se você não está conseguindo, ok, ok. Foi o que eu disse. A gente tem que planejar as coisas, mas não é porque nós planejamos as coisas que elas vão acontecer da forma com que fora planejado, certo? É importante você estar preparada para improvisar, para lidar com as coisas que vão surgir no caminho. Quer dizer, Fabrício, que eu tenho que ficar extremamente em estado de alerta a todo momento? Não, porque isso vai te gerar mais ansiedade. É o contrário disso. É justamente a tranquilidade de você saber que as coisas podem e vão acontecer. E mesmo que elas aconteçam, você vai buscar uma forma de lidar. Como você fez até hoje. Senão você não estaria aqui assistindo essa live. Entendeu? Eu sei, não sei. Assim, você pode ter passado por coisas mais leves, coisas mais pesadas, mas querendo ou não, você tá aqui, você tá na frente de uma câmera, ou de um computador, ou de um celular, de uma tela, não sei, assistindo isso, escutando isso depois, no podcast, que depois eu vou subir o áudio. Então, você entende que você passou por muita coisa mesmo. Passou por toda uma infância, adolescência, família, escola, trabalho, pessoas, situações. Alguns traumas, alguns mais leves, outros mais pesados. Ou tanto de coisa. Você é uma biografia inteira. Você é uma história inteira. Se fosse pegar a sua história, daria para escrever um livro em vários volumes. E ainda assim, a sua história não estaria 100% escrita. Afinal, você está aqui. Ainda tem todo esse para frente. Todo esse adiante. E a caneta está na tua mão para escrever isso. Entendeu? Na tua mão. Então, esse mito da mulher super-heroína, ele tem que cair por terra, tá bom? Mulheres, sintam-se à vontade para que quando um erro acontecer, para que quando uma falha ocorrer, você não se martirizar por isso, ok? E não deixem também as pessoas apontarem o dedo ou querer fazer você se sentir culpada. E novamente, isso aqui não é uma desculpa para se tornar uma pessoa medíocre, ou para não fazer nada, ou para viver errando, não. Eu não falo isso no sentido para você ficar confortável. Eu falo isso no sentido de você não ficar mal. A gente não pode deixar a régua cair. Mas às vezes ela vai cair, entendeu? Às vezes vai. É isso, é isso. Isso daí é a maravilha que se chama vida, viver. Viver, tá bom? E aí tem um outro mito também, que é sobre estresse. Que mulheres, elas são naturalmente capazes de lidar com todo e qualquer tipo de estresse. Pelo amor, né, gente? Estresse afeta todo mundo. Não é para ninguém viver estressado. Então, se você
Tá estressada, cara, isso tem uma afetação sobre o seu humor, isso tem uma afetação sobre a sua saúde, sobre o seu sono, sobre a sua saúde cardiovascular, sobre a forma com que os sintomas vão se manifestar, sobre dores somatizadas ou não. Então, o estresse, ele tem que ser evitado. Às vezes a gente acaba tendo um estressezinho, às vezes é um trânsito, às vezes é uma coisa no trabalho. A grande questão aqui é você estar presente, que o máximo possível que você puder criar uma gestão de estresse e aumentar o autocuidado, melhor, tá? Melhor para você e para sua saúde emocional, mas lembrando, lembra aquilo que eu falei sobre controle, sobre todo o resto? A gente busca o planejamento, a gente busca seguir o máximo esse planejamento, mas algumas coisas vão sair da linha. E tá tudo bem, desde que você tenha perspectiva. Perspectiva, tá bom? Eu vou repetir aqui, falei sobre expressão emocional, falei sobre controle, falei sobre maternidade, sobre equilíbrio, sobre busca de ajuda profissional, sobre mulher, super heroína e sobre estresse. Entreguei 2 mitos a mais, afinal eu havia prometido só 5. Falamos de 7 coisas hoje, tá bom? Caso vocês tenham alguma sugestão para o próximo tema, deixem nas redes sociais aí, Instagram, Facebook e YouTube. Aqui está sendo transmitido simultaneamente. Depois a gravação ainda vai para o ar depois como forma de podcast, tá? Se você tiver alguma pergunta também pode mandar posteriormente. Aqui nesse perfil a gente fala de ansiedade, sobre como se livrar da ansiedade sem remédios. Eu não estou falando sobre medicação, que eu falo sobre formas que você, mulher, pode ter para inserir na tua vida e, consequentemente, ter menos sintomas de ansiedade. Cada vez mais conseguir chegar próximo daquele ponto de se livrar mesmo, né? Se livrar, assim, ficar tranquila. Porque é possível, tá? Isso é extremamente possível. E acompanha aqui os conteúdos do canal e dos perfis. Com certeza vai te auxiliar bastante. Por hoje é só. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.